Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 9 de maio. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia. E o nosso comentarista, o cientista social, Leandro Besseneri. Bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. E atenção, a Polícia Civil do Distrito Federal deu início na manhã de hoje a uma mega operação em 8 estados e no Distrito Federal para prender suspeitos de desviar quase 30 milhões de reais do Banco do Brasil entre 2017 e 2018. E nesta edição, governo estrangula a pesquisa. Corte de verbas vai afetar INPE, ITA e Unifesp. Tribunal determina que ex-presidente Temer deve voltar à prisão. As arminhas de Bolsonaro. Maia diz que Câmara vai estudar decreto. Reforma da Previdência. Guedes diz que não há espaço para mais impostos. Fórmula 1 no Rio. Falta combinar com os russos de São Paulo. Rainha da Inglaterra recebe a visita do novo bisneto, Archie Harrison Mountbatten Windsor. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região suspendeu o habeas corpus do ex-presidente Michel Temer e do coronel João Batista Lima Filho. Com isso, eles terão de voltar para a prisão. As defesas de Temer e do coronel Lima pediram que eles pudessem se apresentar à justiça sem que fossem capturados. As prisões foram determinadas após a acusação de integrar uma quadrilha que cometeu crimes de corrupção relacionados à construção da usina nuclear Angra 3. Durante a decisão do TRF, foram mantidos os habeas corpus para o ex-ministro Moreira Franco, Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratesi, Carlos Alberto Costa Filho e Vanderlei de Natale. E CAPES suspende bolsas de mestrado e doutorado. A assessoria da CAPES disse que esse congelamento das bolsas se deu neste mês de maio. O órgão diz que o sistema para a geração de folhas de pagamento permaneceu fechado para ajuste da concessão de bolsas neste mês, o que, na prática, significa o recolhimento de bolsas que estavam à disposição das instituições. A CAPES afirma ainda não ter o número exato das bolsas recolhidas. A decisão impede que novos candidatos recebam bolsas que tinham verba já liberadas e previstas para 2019. Segundo a CAPES, o bloqueio não atinge estudantes cujos mestrados e doutorados estão em andamento. O valor mensal por estudante é de R$ 1.500 no mestrado, R$ 2.200 no doutorado. As bolsas suspensas são parte da cota liberada pela CAPES às universidades para destinação a novos candidatos. Conforme estudantes que recebem bolsas concluem seus cursos de mestrado ou doutorado, a cota é liberada para destinação a um novo estudante. A parcela das cotas que ainda não haviam sido destinadas foram congeladas. Além disso, além desse congelamento, a CAPES prevê a redução gradativa da concessão de novas bolsas para todos os cursos que tiverem conceito mínimo de permanência no sistema de pós-graduação da CAPES no período de 10 anos. Atualmente, 211 programas têm essa pontuação.
suspensão de novas bolsas do programa Idiomas Sem Fronteiras, originados do Ciências Sem Fronteiras. Segundo a CAPES, serão reforçadas as parcerias com o setor empresarial para que possam ser ampliados os investimentos em pesquisa. Uma notícia que ela é bastante preocupante, né? Para o nosso país, a gente tem que tentar entender quais serão os impactos dela para o nosso futuro e na nossa realidade. Quando a gente fala nesses cortes, somam-se a eles os cortes que estão sendo realizados também na educação, então há um corte, um contingenciamento. O governo ele chama de contingenciamento, que seria, ele está segurando esses pagamentos porque ele identifica que tem um problema de caixa, né? Então não é que cortou, é que eles estão contingenciados. Mas é muito mais fácil um contingenciamento virar um corte, esse é um fato. É muito mais próximo, né? Muito mais próximo disso. Um outro fato é que assim, é estranho a CAPES nem saber o número de bolsas que foram suspensas. Não foram divulgados números, só a conta dessas bolsas que foi bloqueada. Então isso é muito complicado também, porque isso mostra que o governo não está trabalhando com números. Eles não sabem qual é o tamanho desse impacto, né? O outro ponto é o seguinte, tem alunos que já foram aprovados em programas de pós-graduação, que seriam dessa nova leva, porque todo ano, todo mês, alunos defendem suas teses, suas dissertações, e saem dos programas de pós-graduação, né, onde eles saem dali com uma formação científica, acadêmica, para trabalhar no mercado de trabalho, seja como professor, seja em empresa, seja, enfim, uma série de coisas. Se a gente corta isso, a gente quebra isso, muito poucas pessoas terão condições de fazer um mestrado, um doutorado em outra cidade, em outro estado, sem esse auxílio. Porque no fundo é uma bolsa de 2.200 para doutorado e 1.500 para mestrado, que ela não é como um emprego, porque você não tem carteira assinada, você não tem nenhum tipo de benefício, é simplesmente uma ajuda de custo que cai na sua conta, sem implicação nenhuma. Você tem que prestar uma série de contas, por exemplo, você não pode morar não sei quantos quilômetros de distância da cidade onde você estuda. Regras, né? Existem regras, você não pode faltar, você não pode ter notas baixas, senão o programa corta a sua nota. Então é muito diferente do que as pessoas pensam. E quando o governo dá desculpa de que ele está cortando do ensino superior para focar no ensino básico, né, infantil, isso daí também é uma mentira, porque ele também cortou do ensino fundamental, do ensino básico. Então, assim, é um corte generalizado. E na área da ciência isso é muito complicado, porque você não vai conseguir produzir pesquisadores do dia para a noite, cientistas do dia para a noite. Então é um cenário muito complicado, muito difícil hoje para o país. E a gente precisa saber qual que é a dimensão disso, qual que é o tamanho disso, né? Outro ponto importante é que foram contingenciadas as bolsas que o governo chama de ociosas. Bolsas ociosas, no fundo não existe ociosidade em bolsa, porque existe uma disputa imensa para quem vai pegar aquela bolsa. É que quando eu defendo essa bolsa, ela vai para um banco, digamos, de bolsas, para o próximo receber. Então existe um período aí de algumas semanas em que ela sai, né, da minha conta bancária para entrar na sua. É um processo normal administrativo. Leva às vezes 1, 2, 3 semanas. Essas bolsas que estavam sendo direcionadas para os novos alunos é que foram cortadas. Então é uma situação complicada. Vamos ver como que isso vai se desdobrar. E a gente precisa ficar atento porque realmente, como você disse, é muito nevrálgico isso para o nosso país. Sim. Né? E os cortes nos recursos federais colocam em xeque ITA, INPE e Unifesp, faculdades aqui da nossa região. Confira o destaque com o editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, Jornal Abre Aspas. Corte de recursos federais põe em xeque ITA, INPE e Unifesp no Vale. As 3 instituições públicas de ensino e pesquisa com sede em São José dos Campos podem ser afetadas pelo corte de recursos para o ensino superior anunciado pelo governo federal. O governo federal recuou, por exemplo, 30% no orçamento das instituições federais de ensino que são ligadas ao MEC, o Ministério da Educação. Outros ministérios também anunciaram cortes, como o da Defesa, que anunciou 44% a menos em seu orçamento. Isso pode afetar diretamente o ITA, a entidade de ensino que é ligada ao comando da aeronáutica. O INPE também pode ter cortes severos em seu orçamento com relação aos ministérios ao qual ele é ligado, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas com projetos em outros ministérios. Em nota, o MEC disse que está tomando medidas para minimizar os cortes e a Ministério da Defesa informou que o contingenciamento de recursos não implica nenhum ajuste
inclusive assegurando recurso aí para o ITA. É isso, Xando Alves para o jornal Abre Aspas, grande abraço. Pois é, né? Muito obrigado ao Xandu Alves aí do Jornal Vale. Não, os dados dessa reportagem, que está na edição impressa também do Jornal Vale, mostra que a Unifesp aqui de São José tem 114 professores e 1.800 alunos. Hoje, segundo uma das fontes, que as pessoas têm até medo de falar, porque a situação de caça às bruxas está tão grande que essas autoridades acabam nem falando, né? Uhum. As fontes não já começam a ficar intimidadas a revelar os problemas de suas instituições. Na Unifesp já existem professores comprando material de laboratório de engenharia com dinheiro do próprio bolso, aqui em São José dos Campos, né? Então, você vê que é uma situação que, se já está no limite, vai ficar impraticável. E essa situação de professores profissionais comprando, tirando dinheiro do próprio bolso, não é algo inédito. Assim. Isso vem acontecendo com uma frequência, principalmente a partir de 2016, quando a crise econômica se agravou, a gente vê que isso começou a virar meio que uma prática. Assim, dos professores, eles olham, eu preciso comprar tubo de ensaio, quanto que custa? R$10. Não tem. Então o professor pega e fala, para não parar a pesquisa, toma R$10, vai lá, toma R$50 e compra. Teve o caso da cientista, até citei no artigo que foi publicado ontem, né, em relação aos cortes na ciência, da Suzana Herculano Roser, mais importante neurocientista do Brasil, uma das mais importantes do mundo, uma pesquisadora que ela era de nível mundial, saiu do Brasil porque ela começou a colocar dinheiro do próprio bolso dela, não só por causa disso, mas toda a estrutura do laboratório dela começou a ficar sucateada, e ela começou a colocar dinheiro do próprio bolso dela para manter a pesquisa. Chegou um ponto que ela tinha colocado R$20 mil do bolso dela para manter uma pesquisa governamental. Então, assim, o governo não está nem aí, os professores estão tendo que se virar. Então, nossa, no caso do INPE e do ITA, isso é muito complicado. Claro. Imagina o ITA, onde os militares tiveram um contingenciamento aí de mais de 40% no orçamento. Aí as instituições de ensino tiveram um contingenciamento também de mais de 30%, e agora as bolsas. O ITA está seriamente ameaçado. O INPE há muito tempo, né, tem problemas. Muito tempo. Teve anos, o ano passado, por exemplo, não tinha dinheiro para cortar a grama. Uhum. Né? O mato começou a crescer, porque não havia dinheiro para isso. Né? E quem já foi? Eu já fui aluno do INPE. Eu fui lá, fiz disciplinas lá. É um instituto assim de ponta, um negócio assim que você fala, meu, é difícil. Pô, no Brasil existe um negócio desse nível, de ponta, coisa assim de nível mundial, top mesmo. Você vai lá, quando você vê esse cenário, mato alto, falta de verbo, sucateamento, você fala, onde que vai parar? Para onde nós estamos indo? Está indo? Né? Porque se um negócio que é modelo mundial, que você olha e fala, meu, isso daqui é nível padrão mundial, né? Nível assim dos países mais desenvolvidos, está nesse estado, imagina os lugares que são os piores, que não tem recursos. E o INPE assim, é um celeiro de intelectuais, de pensadores, de pesquisadores de ciência. E olha para onde que está indo, né? Nossa. Mas talvez o INPE tenha pensadores demais para o governo Bolsonaro. Né? Porque o governo Bolsonaro não pode pensar. Quem quer apoiar não pode pensar, tem só que apoiar cegamente o governo. Então talvez esse seja o problema. E a reforma da Previdência houve o ministro da Economia. A comissão especial da Câmara que discute a reforma da Previdência começou às 14h40 de ontem. A sessão foi destinada a ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. A proposta de emenda à Constituição mexe nas regras de aposentadoria e é considerada pelo governo federal como uma das principais medidas para recuperar as contas públicas. Guedes é o primeiro a ser ouvido pelo colegiado, que irá realizar uma série de audiências públicas para discutir a proposta. Ele chegou ao plenário da comissão acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Para Guedes, o atual sistema enfrenta déficit em todas as áreas. O sistema já está condenado à quebra, declarou. A razão principal para fazermos a reforma é que a velha Previdência é um regime condenado à falência, complementou. Segundo o ministro, a velha Previdência
é uma fábrica de privilégios e uma máquina perversa de transferência de renda. Ao defender as alterações em relação à aposentadoria rural, Guedes argumentou que pode haver muita fraude no campo e que uma pequena contribuição permitiria o controle. Sobre o BPC, Guedes ressaltou que não se trata de uma redução do benefício. Hoje, o BPC é pago no valor de um salário mínimo para idosos com 65 anos ou mais que comprovem viver em condição miserável. Pela proposta, teriam direito ao benefício os idosos a partir dos 60 anos, mas com o valor reduzido para R$ 400. Os idosos teriam de aguardar até os 70 anos para receber o benefício integralmente. Outra afirmação importante do ministro Paulo Guedes é que não existe mais espaço para aumentos de tributos que ajudem a reequilibrar as contas da Previdência Social. Segundo o ministro, aumentos adicionais de tributos num cenário de estagnação econômica só servem para provocar mais desemprego e aumentar a informalidade. Eu acho o seguinte, né? Tá na cara que pagando R$ 400 pro idoso é um arroxo. Não dá para fugir disso, né? Não dá para dizer que tá tudo bem, né? Porque a Previdência tem também o seu lado social, que precisa ser visto. E isso é completamente descartado por esse governo. Quer dizer, se existe realmente a necessidade de uma reforma, não se considera que a reforma também tem que ter esse componente social. Isso é deixado de lado, né? E o que eu acho que estão depositando tudo, a reforma da Previdência virou uma panaceia desse governo. Quer dizer, se a reforma, e enquanto isso a gente tem visto índices de desemprego ruins, né? E todos os índices econômicos mostrando uma estagnação. Quer dizer, está na hora de fazer alguma coisa para recuperar já a economia e não ficar, não lançar toda a aposta nessa reforma. Entendeu? Parece que o governo só tem como planejamento dele reforma da Previdência. E aí o pior é que no caso das verbas que estão congeladas, né, desse contingenciamento, eles falam o seguinte: eu só libero se a reforma da Previdência for aprovada. Ou seja, eles sequestraram as verbas. Então assim, sequestraram para que a gente apoie a reforma da Previdência para daí eles poderem liberar as verbas. Isso é uma chantagem, não faz sentido. Isso aí é o pior nível que existe de política. Eu falo, só te dou se você me apoiar. Entendeu? Então isso daí é uma coisa asquerosa. Isso que o José Guilherme falou é isso mesmo, sabe? Você tirar de um salário mínimo para R$ 400 para um idoso miserável, a gente já teve, essa semana teve aqui na SP Rio, saiu uma matéria falando sobre o aumento de moradores de rua, de pessoas em situação de rua aqui na cidade. Se um negócio desse for aprovado, esse número vai explodir, porque a pessoa que vive ali com mais de R$ 500 que paga o aluguel, consegue fazer alguma coisa, não vai conseguir. Então assim, o nome da Previdência não é só Previdência, é Previdência Social. Isso está escrito lá, pode passar na avenida lá, João Guilhermino, está lá na frente, lá, Previdência Social. Então assim, eles têm que começar a olhar para o lado social e não só para o lado econômico. Se é para cortar privilégio, vamos cortar privilégio, mas vamos cortar de quem é privilegiado, e não de quem está lá embaixo, né? De verdade. De verdade. E vamos ao comentário do dia do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Vamos agora para a reforma administrativa. A comissão que analisa a medida provisória da reforma administrativa vai discutir hoje uma proposta que proíbe auditor da Receita Federal de investigar crime que não seja de ordem fiscal. Bom, a emenda sobre as investigações foi apresentada pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, e foi acolhida pelo relator da MP, Fernando Bezerra. Bezerra é o líder do governo no Senado. Bezerra justifica.
há casos de auditores extrapolando a competência. A emenda é no sentido de proteger, segundo ele, as garantias individuais do contribuinte brasileiro. Será que dá para acreditar que não estão legislando em causa própria? É claro que os excessos do MP devem ser denunciados, mas, ouvido pela reportagem do site G1, o subsecretário de Fiscalização da Receita, Iágaro Martins, diz que a emenda tem o potencial de ser um torpedo nas ações criminais das operações Lava Jato, Calicut e Greenfield, além de outras em que auditores fiscais identificaram crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. A emenda enfraquece a atuação da Receita Federal e o combate à corrupção. Pois é, obrigado, Zé. E nós vamos aqui, estamos com a participação, lembrando que nós estamos ao vivo aqui, a sua participação é, claro, sempre muito importante. Eu destaco aqui, agradeço ao Cleverson Eduardo e ao Ronaldo Costa. O Cleverson, inclusive, cita aqui, a coisa tá feia, pouca divulgação da situação. Que seja mais justa a reforma e não somente marketing, disse aqui o Cleverson de Eduardo. E o Ronaldo Costa, tudo que é bom para o povo é ótimo para o governo. Disse aqui, então está lido aqui a participação de vocês e muito obrigado, claro, pela participação. E Rodrigo Maia diz que Câmara analisará decreto de armas e que posse na área rural deve ser feita por lei. Perdão. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara ontem, após o decreto do governo Bolsonaro. Trecho do decreto diz que quem tem arma registrada poderá usá-la não só dentro de casa, mas em toda a área do imóvel onde mora, inclusive para imóveis rurais. Há cerca de 2 semanas, quando conversou a sós com o presidente Bolsonaro, Rodrigo Maia acertou celeridade para um projeto de lei que trata exatamente da extensão de posse para armas em áreas rurais. Mesmo com a publicação do decreto, incluindo o trecho sobre áreas rurais, Maia diz que o projeto de lei não está descartado e que o decreto será analisado pela Câmara. Abre aspas. Nós vamos votar, porque meu pessoal está analisando o decreto e não vou falar nada do decreto antes, como eu faço com todos os decretos presidenciais, não apenas este. É um padrão da Câmara analisar os decretos do presidente para ver se há alguma atribuição que é nossa, disse Maia. E outra mudança prevista no decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre as regras de porte e uso de arma de fogo é que crianças e adolescentes não precisarão mais de autorização judicial para praticar tiro esportivo. De acordo com o ato, menores de idade poderão atirar em clubes voltados para a prática apenas com a autorização de um responsável legal. A gente vê no caso do massacre que teve em Suzano aí há 2 meses atrás, justamente adolescentes indo em stand praticar tiro para fazer aquilo. E agora o governo está querendo liberar isso. Assim, parece brincadeira, parece que esses caras vivem no mundo da lua, né? Não conseguem entender a relação entre as coisas. É uma coisa muito simples, se quiser dá para desenhar até. Entendeu? Isso daí, a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê essa série de massacres lá, isso aí é liberado. As pessoas acham que isso é certo. Então, não sei o que se passa na cabeça. Você tem um fato concreto que ocorreu no Brasil há 2 meses atrás, o presidente propõe que uma liberação de uma coisa que foi um dos pontos-chave, que foram os adolescentes indo lá treinar tiro num stand. E ele propõe liberar isso para criança e para adolescente. É porque doentio. Essa coisa batizada aí de tiro esportivo, pode ser o nome que for, mas a pessoa vai lá e aprende a atirar. Sim. Não é? Não, tem um treinamento, fica treinando, enfim. Isso é muito... Um governo que só pensa em violência, só pensa em arma, só pensa... O pessoal precisa de psicólogo, né? Eles precisam de terapia.
passar por uma sessão de terapia, que eles têm algum problema. Pois é, e uma inédita frente de ex-ministros do meio ambiente contra o desmonte de Bolsonaro. Todos os ex-ministros do meio ambiente vivos, desde que a pasta foi criada em 1992, assinaram um comunicado conjunto e se reuniram nesta quarta-feira em São Paulo para lançar um alerta para a sociedade brasileira. Rubens Recupero, Gustavo Krause, José Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Mink, Isabela Teixeira e Edson Duarte. Todos esses ministros acusaram o governo Jair Bolsonaro de colocar em prática uma política sistemática de destruição das políticas meioambientais, além do desmantelamento institucional dos organismos de proteção e fiscalizador. O grupo acusa o presidente e o atual ocupante da pasta, Ricardo Salles, de estarem revertendo todas as conquistas das últimas décadas. Marina Silva e seus 6 colegas que compareceram à reunião desta quarta destacaram que, ao contrário do que prega Bolsonaro, a defesa da natureza, da biodiversidade e o combate às mudanças climáticas não são compatíveis com o desenvolvimento econômico. Marina ainda afirmou que o Brasil depende do meio ambiente para ser a potência agrícola e mineradora que é, destacando que o país crescia uma média de 3% e impulsionava o agronegócio ao mesmo tempo que reduzia 80% o desmatamento da Amazônia. O atual Ministério de Meio Ambiente ainda não se posicionou sobre o manifesto. É uma coisa importante, inédita, né? Pela primeira vez na história do país recente, né? Da história mesmo, os ministros de diversos governos deixam de lado suas questões ideológicas, não importa se era de governo de direita, de governo de esquerda, se era do governo Collor, Fernando Henrique ou Lula, enfim, ou mesmo do governo Temer, porque o Sarney Filho estava ali, para discutir essa questão que é super importante, que é a gente está vendo o governo não só desmantelar, destruir tudo que a gente conquistou ao longo dos anos, que a população conquistou, porque as florestas, as reservas são nosso patrimônio, é patrimônio da nação brasileira, e nós, enquanto brasileiros, somos donos daquilo. Então a gente não pode deixar que pequenos grupos econômicos que têm seus interesses próprios não explorem aquilo, destruindo aquilo, porque depois eles vão pegar o dinheiro, vão sair do Brasil e vão morar fora. Mais de 90% da verba direcionada ao estudo do clima, mais de 90% da verba foi retirada. Sim. Né? O que eu acho uma pena é que essas frentes aí de todos os partidos tal, não tenham se manifestado, não tenham acontecido antes das eleições, né? Porque já se sabia, já tinha alguns indicativos do que vinha pela frente. E agora, depois do leite derramado, é que, tudo bem, eu acho que ainda há tempo de brigar por essas coisas. Mas é uma pena que essa união em relação a determinados projetos tenha que acontecer assim na marra. Sim, concordo. E outro ponto é que o ministro da Educação ele é acusado, ele é investigado por fraude ambiental. Ministro do Meio Ambiente. Desculpa, ministro do Meio Ambiente por fraude ambiental. E assim, é um ministro investigado que está cortando verbas, que está desmantelando justamente instituições como o IBAMA e o ICMBio. Então assim, isso é um absurdo, você colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. E essa questão, 90% da verba retirada dos estudos, né, das pesquisas dos estudos climáticos, né, isso é um absurdo. Assim, você inviabilizar aquilo, não importa. Você simplesmente dizer que isso não importa. E mesmo a gente vendo tudo que aconteceu, ó, semana passada a gente teve aquele vendaval em Ilhabela que matou gente, aconteceu um monte de problema, coisas que nunca aconteceram, que estão começando a acontecer, mas não importa pesquisar isso daí, finge que nada está acontecendo. Então isso é gravíssimo. E é legal ver uma frente como essa, infelizmente, depois que a coisa já está acontecendo, mas é válido, tomara que isso siga em frente. Vamos ver. E aqui eu faço a leitura aqui do Leandro, que nos escreveu ainda sobre o das armas. Esse decreto é ilegal e absurdo o das armas aí. Me pergunto
se isso não é apenas algo para jogar para a galera. É até difícil comentar esse tipo de coisa de tão absurda que é a situação. Está lido aqui, Leandro, e eu peço a vocês aí que estão participando, mais uma vez, claro, agradecendo, mas que identifiquem aí, é legal pra gente, a gente saber de que bairro vocês estão falando, de que região aí vocês estão falando, que a gente vai ter o maior prazer. Cidade também. Cidade também, País. Planeta, porque de repente a gente pode ter aí um acesso ufológico, pode ser que apareça de alguém de outro planeta. A gente vai para um rápido intervalo e volta, claro, com o tempo e muito mais notícias para você. Até já. Agradeço aí ao Leandro, que já se manifestou aqui, dizendo que é do Jardim Aquários, aqui em São José dos Campos, São Paulo, para você que nos vê pelo resto do Brasil, que está até o exterior, aí identificando. E nós vamos saber do tempo com o pessoal lá do Tempo Vale e a Judite Rodrigues, que nos traz as notícias. Bom dia, Judite. Muitas nuvens em São Paulo, mas a tendência é que ao longo do dia esta nebulosidade diminua e o predomínio será de céu parcialmente nublado. O tempo ficará estável devido à atuação de um sistema de alta pressão e não há previsão de chuva para hoje. As temperaturas estarão em elevação quando comparadas ao dia de ontem, com máxima prevista de 28 graus no litoral norte, 27 graus no Vale do Paraíba, 25 graus na capital e 23 graus na Serra da Mantiqueira. Para amanhã, o cenário segue semelhante, com tempo estável na região e sem previsão de chuva. Judite Rodrigues, da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Judite. E a Marinha do Brasil emitiu alerta sobre possibilidade de ressaca do mar, com ondas de até 2,5 metros no litoral norte. O temporal deve seguir até amanhã. O aviso inclui as regiões entre Santos e Cabo de São Tomé. As ondas previstas são provenientes de sul e sudeste. A orientação é que a comunidade de pesca e navegantes confiram as condições do tempo antes de saírem ao mar. Na segunda-feira, a Defesa Civil em São Sebastião emitiu alerta para a instabilidade climática e a possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de ventos fortes, com intensidade moderada, seguidas por descargas elétricas. Já foram registradas fortes chuvas em algumas regiões. O aviso permanece. E pela 9ª vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Com a decisão, a Selic continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central em 1986. E o saldo de entrada e saída de dólares do país ficou negativo pelo segundo mês seguido. Em abril, as saídas superaram as entradas em 1,62 bilhão de dólares, informou o Banco Central. Em março, o saldo negativo ficou em 4,2 bilhões de dólares. De janeiro a 3 de maio, o saldo está positivo em 3,6 bilhões de dólares. E conforme matéria do portal G1, o Bradesco anunciou a compra do banco BAC Flórida por aproximadamente 500 milhões de reais. Concretizado... perdão, de dólares, exatamente, pulei aqui a leitura, 500 milhões de dólares, o que dá por volta, que eu ia completar, de 2 bilhões de reais. Aumentando a concentração bancária ainda mais, né? Então, assim, você vai diminuindo as opções. Você deu agora há pouco a notícia sobre 6,5% da Selic, né? Que ela foi mantida. Mas se você pegar isso daí, a taxa de juros, digamos, oficial, a taxa básica de juros. Se você for pegar a taxa básica rotativa, por exemplo, do cartão de crédito, não é 6,5% ao ano, deve ser 400% ao ano. Exatamente. Então, assim, quando você empresta dinheiro para o governo, comprando títulos da dívida, enfim, ou quando você faz um investimento, geralmente atrelado à taxa Selic, na verdade é outra taxa, mas que elas são irmãs,
Não, e 6,5% você vai receber de retorno. Então dá mais ou menos um pouquinho mais de 0,5% ao mês, se você tiver pegar um bom investimento aí, um percentual bom do CDI. Você ganha mais ou menos 0,5% ao mês. Se você emprestar um dinheiro do banco, eles vão te cobrar 50%, 60% ao mês. Então é um absurdo, porque os bancos não... E aí, logo em seguida, muito bom vocês terem colocado, uma notícia do Bradesco comprando outro banco. Na verdade, quer dizer, a concentração já existe no Brasil, Sim. né? Agora, o Bradesco comprar um banco lá fora... Sim. Na verdade, lá fora, mas eles... mas não altera a desconcentração que existe nos Estados Unidos. Sim, Os Estados Unidos é o país de bancos. Então, Porque você vê, por exemplo, a questão da XP Investimentos. Surge uma agência como a XP, aí o Itaú faz o quê? Foi lá e comprou a XP. Aí você vê qualquer fintech que aparece por aí, os bancos vão e vão comprando. Então você fica com 4, 5 opções de bancos grandes no Brasil, que tem agências, que você vai lá, tá, 4, 5 opções dominando o mercado, e não tem o liberalismo econômico aí fica de lado, né? E essas contas todo mundo faz, todo mundo tem uma continha, que isso que o Leandro acabou de falar é fácil de fazer, mas eu não entendo essa relação, porque pro povo é isso mesmo. Pô, mas eu invisto, ganho meio, eu devo, pago 400, é uma conta que ninguém entende e nem nunca vai entender. Tem que lutar aí, esse spread bancário Sim. que é o problema. Não tem dúvida. E mudando um pouco de assunto, a CNBB critica a política econômica, armas e discurso de ódio no país. A matéria novamente com Xandu Alves. Olá pessoal, Jornal Abre Aspas. Em mensagem direcionada ao povo brasileiro, a CNBB faz duras críticas indiretamente ao governo Bolsonaro. Reunidos no Santuário Nacional de Aparecida, os bispos da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgaram uma mensagem ao povo brasileiro na qual tecem duras críticas à política econômica adotada pelo governo de Jair Bolsonaro, sem citar diretamente o presidente. Na carta, os bispos dizem que, abre aspas, a crise ética, política, econômica e cultural tem se aprofundado cada vez mais no Brasil, fecha aspas, e alertam que a, abre aspas, opção por um liberalismo exacerbado e perverso que desidrata o Estado, favorece o aumento das desigualdades e a concentração de renda em níveis intoleráveis, fecha aspas. Em outro trecho da carta, os bispos fazem uma menção ainda mais direta ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles dizem, por exemplo, que o verdadeiro discípulo de Jesus terá sempre no amor, no diálogo e na reconciliação a via eficaz para responder à violência e à falta de segurança, e não em projetos que flexibilizem a posse e o porte de armas. É uma das menções mais claras ao governo Bolsonaro, que tem relaxado as regras para as armas no país nos últimos dias. É isso, Xandu Alves para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves. E a gente agora vai para as notícias regionais. Aqui a Câmara de Jacareí aprovou reajustes de 3,64% para os servidores da Prefeitura e do Legislativo. E barrou o aumento para os secretários que tiveram o pedido incluso na mesma sessão. O projeto do reajuste para secretários foi protocolado pela mesa diretora com a justificativa da utilização do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, como parâmetro. De acordo com o vereador oposicionista Arildo Batista, do PT, a economia com a rejeição equivale a aproximadamente R$110 mil. E a Prefeitura de São José dos Campos estuda realizar uma varredura nos cadastros de atendimento na rede pública. A fila para atendimento especializado chega a 10 mil pacientes e, segundo a gestão municipal, há muitas pessoas de outras cidades que tentam uma vaga. Atualmente, cerca de 1,2 milhão de pessoas estão cadastradas no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Mas São José dos Campos possui 700 mil habitantes. Abre aspas. Nós vamos fazer uma limpa nos nossos CRAS. Precisamos, de fato, dar preferência para quem é da cidade, disse o prefeito Felício Ramute. De acordo com Felício Ramute, a meta é estabelecer
um período de 60 a 75 dias na fila de espera para o atendimento especializado. Principal problema da rede municipal de saúde. Glauco, interrompendo as notícias regionais, acabamos aqui uma notícia do G1, que a Justiça Federal determinou o bloqueio de 32,6 milhões de reais do ex-presidente Temer, do Coronel Lima e do sócio de Lima, Carlos Alberto Costa. Isso aí completa a nossa notícia do início do jornal. Perfeito. Da volta à prisão do ex-presidente Temer. Muito obrigado, Zé. Nos mantemos sempre atualizados aqui. E a Câmara de Jacareí discute o pedido de autorização para um empréstimo de 5 milhões de reais que seriam destinados à instalação do COI, que é o Centro de Operações Integradas. O empréstimo seria feito junto ao Banco do Brasil. A Prefeitura de Jacareí informou que a escolha pelo financiamento tem motivação na oferta de bancos públicos. A quitação total do valor deve ser feita em 20 meses. O sistema deve contar com 116 câmeras de monitoramento de 3 modelos diferentes, instalados em pontos considerados estratégicos, como os acessos da cidade. A previsão é de que a operação esteja em funcionamento até dezembro. Um homem de 25 anos que recebeu o benefício para a saída temporária de Dia das Mães foi preso por desrespeitar a área permitida. De acordo com a Polícia Militar, o detento estava usando tornozeleira eletrônica, que detectou o descumprimento por meio de monitoramento. Ele foi encontrado pela PM na Rua da Imprensa, no bairro do Jardim Baronesa, em Taubaté, e reconduzido ao presídio Edgar Magalhães, Noronha, em Tremembé, onde cumpre pena. Rápido comercial e a gente volta com mais notícias. E a cobertura vacinal contra a gripe alcançou 45% do público-alvo no país após o dia 4 de maio. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, 5,5 milhões de pessoas foram imunizadas somente nesta data. No total, 26,9 milhões de pessoas já foram vacinadas, sendo 59,5 milhões nos grupos prioritários. A meta é vacinar ao menos 90% delas. A campanha segue até o dia 31 de maio. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou ontem, na cerimônia do Dia da Vitória no Rio de Janeiro, que o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontecerá no Rio de Janeiro em 2020. Ele assinou um termo de cooperação com o governo do estado e a prefeitura da capital para as obras do autódromo de Deodoro, que deverá ter capacidade para receber um público de 130 mil pessoas. Porém, a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado publicaram nota afirmando que o Grande Prêmio continuará em São Paulo até pelo menos 2020, pois existe um contrato com a Fórmula 1. A Prefeitura de São Paulo atua para a renovação do contrato desde novembro de 2018. A nota diz ainda que a Prefeitura e o governo do estado de São Paulo desconhecem qualquer obstáculo que possa inviabilizar a renovação do referido contrato. Caso a mudança ocorra, será quebrado um ciclo de 30 anos seguido em que o Grande Prêmio do Brasil ocorre no Autódromo de Interlagos. Já é uma tradição Interlagos, né? É uma tradição, o Rio de Janeiro não tem autódromo. Como é que eles tomam esse tipo de atitude? Existem contratos que estão assinados, não é assim. Resolvi, vamos mudar, né? O presidente não sabe disso, é um pouco estranho ele não ter noção básica dessas coisas, né? Então, se ele mora numa casa, ele quer mudar de casa, ele acha que é simplesmente chegar e falar assim, ó, tô entrando naquela casa ali e acabou. Não é assim, existem contratos, regras. É um pouco de voluntarismo, mas é também falta de assessoria.
Sim, mas assim, para construir um autódromo para 130 mil pessoas, será que fica pronto até 2020? É um ano que vai ter para ficar pronto isso aí. Porque não existe, Jacarepaguá o autódromo foi demolido lá porque foi construído o Parque Olímpico. Então assim, não existe mais Jacarepaguá, isso aí já era. Então eles vão ter que construir um novo autódromo no Rio de Janeiro. E aí essa é uma situação impensada. E aí o Bolsonaro aí que se elegeu com esse discurso que ele estava alinhado com o presidente, não tinha nem ideia do que está acontecendo nesse ponto. E a Fórmula 1 não é só um evento esportivo, ele é um evento turístico para a cidade. A rede hoteleira, restaurante, isso aí ganha muito dinheiro. A cidade, economicamente ela é muito poderosa. Então, quando eu estava no México, a cidade do México recebeu o Grande Prêmio de Fórmula 1. A cidade estava toda congestionada, todos os hotéis cheios, tudo lotado, restaurante lotado. Então é um momento que a economia da cidade ali recebe um grande incentivo. Tirar isso de São Paulo sem avisar... Não acho que vai sair não, viu? Não creio. Mas vamos acompanhar, né? Vamos ver aí o que vai dar isso daí. Mas vamos falar de esportes. Fechando em 100%. As meninas do Taubaté venceram a Aliança de Goiás pelo placar de 4-0 ontem em Goiânia pelo Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Com essa vitória, as taubateanas encerram a primeira fase do torneio nacional com 100% de aproveitamento. O sorteio para a próxima fase vai ocorrer hoje às 14h30. Mais uma vez, hein? Assim não dá, né? As meninas da Águia perderam para o Kinderman de Santa Catarina por 2-0 em Florianópolis. Com a derrota, a equipe joseense segue em 8º lugar dentro da zona de classificação, com 9 pontos, mas poderão ser ultrapassadas no complemento da rodada. As joseenses voltam à ação pelo Campeonato Brasileiro na outra quarta-feira, dia 15, quando recebe o São Francisco da Bahia a partir das 15 horas no Martins Pereira. Atenção, todos preparados? Archie Harrison Mountbatten Windsor. Este é o nome do primeiro filho do príncipe Harry e Meghan Markle. Se você apostou em Archie, eu acho que você está feliz. Aí, os duques decidiram quebrar a tradição não apenas com o nome inesperado aí do bebê ou com o registro de Doria Ragland no retrato real, mas também com o uso de títulos. As apostas afirmaram que ele seria Conde de Dumbarton, mas por vontade expressa de seus pais não usará nenhum título. Ele também não será um príncipe, já que não é um herdeiro direto do trono ou filho do herdeiro. Portanto, a forma, para que você saiba, caso o encontre, aí brevemente, de se dirigir a ele, será simplesmente Mestre Archie. Porque às vezes ele pode se encontrar em alguma festa por aí, né, curtindo. Não, mas você sabe que a imprensa britânica já criou o epíteto para o Archie, né? Que é Archie, o Adorável. O Adorável. O Adorável. Principalmente porque a bisavózinha dele ficou toda derretida. Ficou. Aí com o Archie, né? Ficou Adorável. Então, é Archie, o Adorável. Isso. Mas, por favor, não incorra no risco de ter esta liberdade. A princípio, antes de ter a intimidade, concentre-se em Mestre Archie. O que eu acho é que ninguém acertou, porque esse nome realmente está fora do padrão de Charles Williams, né? Alexander. Pois é, está completamente fora. Sem contar a pronúncia do nosso realmente apresentador. Merece destaque, merece parabéns para a pronúncia. A pronúncia britânica. British way to say. Tá parecendo a série. Pois é, vamos lá. E para você que viveu a infância no final da década de 90, estreia hoje nos cinemas o filme em Pokémon, Detetive Pikachu. Acompanhe aí um pequeno trailer. Welcome to Rhyme City, a celebration of the harmony between humans and Pokemon. Tim, your dad was a legend in this precinct. Pois é, quase como uma analogia à série animada que mostra a jornada de Ash,
ao sair de casa para se tornar um treinador Pokémon, o filme retrata a construção de uma amizade entre dois personagens de universos totalmente diferentes. Essa será a primeira vez que os personagens fantásticos podem ser vistos convivendo com atores reais. Um desejo antigo dos que acompanharam a série animada por tanto tempo. But put down the stapler or I will electrocute you. Did you just talk? Whoa. Pois é, que bacana. Olha aí, então, um programa para você, aproveite. E claro, uma coisa que é sempre muito especial, relembre a sua infância. É preciso que a gente seja criança aí pelo menos uma vez por dia, né? E nós estamos indo aqui, Zé, mas eu acho que você tem uma... Não, é para terminar com uma mensagem positiva, porque a gente falou tanto de cortes na ciência e educação, né? Uhum. Vamos falar da Universidade Federal da Bahia, onde o ministro disse que há só balbúrdia, mas na verdade é lá, por exemplo, que o vírus da Zika foi descoberto, por exemplo, né? Uhum. E na Universidade Federal da Bahia, 150 indígenas. E na semana passada, um índio Pataxó, que você vê aí, recebeu o título de mestre em Química. Então, é a primeira vez que um indígena conquista um título num curso de ciências exatas. Ele estudou o café da Chapada Diamantina. E ele foi orgulhosamente com seu cocar. Que bacana. E pintou sua cara e pôs o seu colar, mostrando aí que há uma saída, né, para todos, né? Exatamente, esse é um caso claro, porque vacinas, como o Zé Guilherme destacou, por exemplo, a questão da Zika, a vacina contra a dengue, a própria vacina contra a gripe, que o pessoal vai estudando, isso é estudado nas universidades no Brasil. Não tem dúvida. Então a gente tem que pensar também, olhar por esse lado positivo. Quando a Zika surgiu muito forte ali, que apareceu em 2016, foram as universidades que fizeram essas pesquisas, inclusive a Universidade da Bahia, a Federal da Bahia. Então é importante, é muito legal essa notícia, né? Vendo a inclusão aí de diversas populações aí. Ouso dizer até com a cara do verdadeiro Brasil, que são os indígenas. A gente termina com essa bela imagem, com essa bela notícia e, claro, agradecendo muito a sua participação, a participação de todos vocês aqui. O Abre Aspas é feito exatamente por isso e para você. E, claro, também agradecendo essa parceria com o Jornal Vale, com os boletins dos repórteres e editores especiais. Só para concluir, que dá o crédito para essa fotografia é do jornal Correio, que fez uma matéria sobre a defesa de tese do índio Pataxó. Perfeito, aqui o mérito ao Correio. Para você, então, uma ótima quinta-feira, e amanhã é sexta-feira, tem as colunas. Gabi Barreto já está preparando a agenda aí, muita coisa boa para você. Uma ótima quinta-feira e até amanhã com mais um Abre Aspas.